Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos participando dessa novena de Pentecostes. Pentecostes é a grande festa do Espírito Santo, a grande festa de nós que participamos dessa corrente de graça de renovação na Igreja, que foi iniciada no Concílio Vaticano II e que percorre a Igreja nessa renovação do Espírito, nessa renovação carismática promovida pelo Espírito. E a novena de Pentecostes é o primeiro seminário, vamos dizer assim, de iniciação na experiência de Pentecostes. É o primeiro seminário. Aliás, os seminários de vida no Espírito foram baseados exatamente nessa novena de Pentecostes que nós estamos fazendo. Fazendo uma rápida recuperação dos dias que nós já vimos. No primeiro dia, nós vimos que Deus é Trindade. No segundo dia, nós vimos que o Espírito Santo é Deus. No terceiro dia, nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, essas coisas já estão postas na nossa reflexão que nos prepara para a grande festa de Pentecostes. A festa que, como nós refletimos também, conclui o mistério da nossa redenção. Natal, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo, completando assim a obra de nossa redenção, de nossa Páscoa, que Deus realizou para nós. Hoje eu quero refletir sobre a promessa do Espírito Santo. Desde o Velho Testamento, Deus vem falando que vai dar o seu Espírito. Vai dar o seu Espírito. Por que é importante isso? É importante que o Espírito esteja em nós porque ele é o princípio de nossa relação com Deus. Se o Espírito não habita o nosso coração, não está presente em nós, nós não seremos capazes de formular uma relação, um pensamento que seja em relação a Deus e estabelecer com Ele uma vida de comunhão. Por isso o Espírito precisa ser dado. O Espírito Santo de Deus, pessoa divina, precisa morar em nós. E morar em nós para que nós possamos viver em comunhão com o nosso Deus. Por isso o Espírito Santo é prometido. Ele é prometido não como uma unção somente, como aconteceu no Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo foi dado várias vezes como uma unção para realizar uma missão específica. Foi dado aos profetas para que profetizassem. Foi dado aos sacerdotes para que oficiassem o sacrifício. Foi dado como unção aos reis para que governassem o povo de Deus. Mas eram unções do Espírito Santo, que tinham um prazo de validade determinada, que era o prazo da sua missão, e que depois não existiam mais. Portanto, a ação do Espírito Santo no Velho Testamento não era uma presença pessoal, vamos dizer assim, um dom de pessoa para habitar em, para permanecer no e com, que é a grande promessa do Pai. O Pai promete o seu Espírito. Ezequiel vai falar isso. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e nesse coração colocarei o meu Espírito, e aí poderão obedecer às minhas leis. Há uma promessa de doação do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo, durante o seu ministério, sobretudo no Evangelho de João, no capítulo 13, 14, 15 e 16 também, Jesus Cristo vai falar sobre um dom que será dado, que é um dom tão importante que é necessário que ele vá para que esse dom venha, para que essa pessoa venha morar em nós. Então, o Espírito Santo, como dom, é uma promessa que nós escutamos desde o Velho Testamento, Ezequiel, Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossos escravos profetizarão. Há uma promessa no Velho Testamento de doação do Espírito Santo. Há uma promessa em Jesus Cristo da doação do Espírito Santo. Tanto é que mesmo depois de sua ressurreição, ao tomar uma refeição com os apóstolos, nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus Cristo fala: aguardem em Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa do Pai que vocês ouviram de minha boca. João batizava com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. A promessa do Pai, que Jesus Cristo fala. Essa promessa do Pai é o próprio Espírito Santo, que é dado como dom, como pessoa, dom
para nós, para morar em nosso coração e realizar dessa forma a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com a Trindade, a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo é promessa, uma promessa que se realiza, uma promessa porque Deus é Deus, cumpre aquilo que prometeu. Prometeu que nos daria o Espírito Santo e o faz no dia de Pentecostes. Derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, realizando assim a promessa que havia feito a todos nós. O Espírito Santo é uma promessa. E quando é uma promessa da parte de Deus, nós já ficamos contentes, porque Deus é Deus, e sendo Deus, é fiel, e Ele cumpre aquilo que diz. Portanto, ao prometer-nos o Espírito Santo, Deus está nos garantindo o Espírito Santo. Esse é o grande penhor, a grande garantia da salvação em nós, a grande garantia que somos filhos de Deus, nossa garantia de vida eterna. O Espírito Santo mora em nosso coração, a pessoa divina mora em nosso coração. É um mistério. Nós falávamos que o Verbo se encarna em Jesus Cristo e nós podemos dizer que o Espírito Santo se encarna em cada um de nós. Nós somos expressões dessa vida que o Espírito traz a nós. Nós somos expressões dessa vida que o Espírito realiza em nós, porque o Espírito Santo é a promessa que Deus nos fez, e sendo promessa, é cumprida, porque é uma promessa feita por Deus, feita pelo nosso Pai. Portanto, a revelação do Espírito Santo agora está completa. É pessoa, da Trindade, a graça para nós, é prometido, está morando em nosso coração, e mora em nosso coração. E esse derramamento do Espírito Santo começa no dia de Pentecostes. A promessa se realiza, se concretiza no dia de Pentecostes. Mas isso nós vamos ver no outro dia de nossa novena. Hoje fique com isso. O Espírito Santo é uma promessa. Ao ouvir isso, nós devemos criar em nosso coração aquela expectativa alegre de que essa promessa se cumprirá, porque Deus é quem prometeu. E essa expectativa, essa alegria de aguardar, favorece imensamente a recepção desse Espírito Santo, a recepção dessa pessoa que vem morar em nós. Portanto, quando escuta a promessa do Espírito Santo, comece a agradecer, porque essa promessa vai se cumprir. Porque da parte de Deus, Ele fez tudo o que era necessário. Assumiu a nossa natureza, morreu na cruz, ressuscitou para nos dar o Espírito Santo. Porque a promessa do Pai acaba concluindo todo o projeto de Deus para a nossa redenção. O Espírito Santo é uma promessa cumprida, feita desde o Velho Testamento, feita em Jesus Cristo e cumprida em Pentecostes. O Espírito Santo é uma promessa e caminhamos para o cumprimento dessa promessa em nosso favor. Fique conosco mais um dia, siga as orientações, as orações de nossa cartilha de novena do Espírito Santo, junte seus amigos, seus parentes em sua casa, vamos rezar juntos. No dia de Pentecostes nós vamos celebrar juntos, de maneira virtual também, mas nós vamos celebrar juntos o dia de Pentecostes. Vamos ter uma programação própria através de nossos canais de YouTube, nossa rede social, sobre o dia de Pentecostes. Aguarde que nós vamos dar informações a esse respeito. Mas vamos celebrar juntos. Essa novena conclui-se no dia de Pentecostes com a celebração de Pentecostes. Procure ver os textos, fazer as orações de hoje, porque nós estamos caminhando para a grande festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.